O outono em Curitiba chegava com seu frio característico, pintando as árvores de tons dourados e trazendo aquela névoa matinal que cobria a cidade como um manto cinzento. Paulo Novaes Cardial estava em pé junto à janela de sua suíte na mansão familiar, observando as folhas caírem enquanto sentia o mesmo vazio de sempre. Aos 46 anos, ele havia se tornado uma lenda urbana na cidade, o empresário bilionário que ninguém conseguia suportar por mais de 3 semanas. 32 enfermeiras haviam passado por aquela casa nos últimos 2 anos, todas fugindo antes de completar 1 mês de trabalho. A doença de Paulo era um mistério médico que desafiava os melhores especialistas do país. Dores intensas que apareciam e desapareciam sem causa aparente, músculos que se contraíam violentamente durante a noite, uma fadiga crônica que o mantinha preso à cama na maioria dos dias. Os exames mais sofisticados não apontavam nada conclusivo. Alguns médicos sugeriam fibromialgia, outros falavam em distúrbios neurológicos raros, mas nenhum tratamento funcionava de verdade. O que os médicos não viam, ou preferiam ignorar, era que a verdadeira doença de Paulo estava muito mais profunda que qualquer exame poderia alcançar. 3 anos atrás, Paulo havia perdido Bianca Martins, sua noiva, em um acidente de avião a caminho de Paris. Ela foi buscar o vestido de noiva dos sonhos e nunca mais voltou. O avião desapareceu sobre o oceano e nem sequer encontraram destroços para enterrar. Paulo organizou aquela viagem, insistiu que ela fosse, pagou pelo voo privado que se transformou em um caixão voador. A culpa o consumiu de dentro para fora, transformando seu corpo em um campo de batalha onde ele punia a si mesmo todos os dias. A dor física era a única forma que ele encontrou de pagar por ter tirado a vida da mulher que amava. Foi nessa atmosfera pesada que Mariana Ferreira Lima atravessou os portões de ferro da mansão Cardial naquela manhã de terça-feira. Ela vinha do interior de Minas Gerais, onde havia cuidado do pai doente terminal até seus últimos dias. A dívida hospitalar havia consumido todas as economias da família e deixado sua mãe à beira de perder a casa. Mariana precisava daquele emprego desesperadamente, mesmo sabendo da reputação terrível do paciente. O salário oferecido era 4 vezes maior que qualquer hospital pagaria, o suficiente para resolver seus problemas em 6 meses de trabalho árduo. Dolores, a governanta de rosto severo, recebeu Mariana com uma expressão que misturava ceticismo e pena. Ela já havia visto tantas enfermeiras chegarem cheias de esperança e saírem destruídas que não esperava nada diferente desta vez. Conduziu Mariana pelos corredores luxuosos da mansão, explicando as regras rígidas da casa com voz monótona. Paulo não tolerava perfumes, barulhos altos, conversas desnecessárias ou qualquer tipo de incompetência. A lista de proibições era tão longa quanto assustadora, mas Mariana apenas acenava com a cabeça, determinada a não falhar. Quando chegaram à porta dupla de mogno da suíte principal, Dolores parou e olhou Mariana nos olhos com uma seriedade quase maternal. Ela avisou que Paulo tinha um dom especial para encontrar o ponto fraco das pessoas e usar isso contra elas até quebrá-las completamente. Mariana agradeceu o aviso e entrou na sala escura, onde as cortinas pesadas bloqueavam quase toda a luz do dia. O ar estava gelado pelo ar-condicionado no máximo, e havia um cheiro forte de medicamentos misturado com desinfetante hospitalar. No centro da suíte, uma cama enorme dominava o espaço, e nela estava Paulo Novaes Cardial. Ele era mais jovem do que Mariana esperava, com cabelos escuros, apenas começando a ficar grisalhos nas têmporas e olhos profundos que brilhavam com uma intensidade perturbadora na penumbra. Seu rosto era pálido e marcado por linhas de dor crônica, mas ainda guardava traços de uma beleza aristocrática que o dinheiro e o sofrimento não haviam apagado completamente. Ele a observou entrar
com uma expressão de tédio absoluto, como se já soubesse exatamente quanto tempo ela duraria. Paulo quebrou o silêncio com uma voz rouca e cortante, perguntando quanto tempo ela achava que aguentaria antes de sair correndo como todas as outras incompetentes. Mariana segurou seu olhar sem desviar e respondeu com calma que seu contrato era por tempo indeterminado e que ela não tinha o hábito de abandonar seus pacientes. A resposta direta, sem medo ou adulação, fez Paulo arquear uma sobrancelha com interesse renovado. Era raro alguém não se encolher diante dele nos primeiros minutos. Os primeiros dias foram uma guerra psicológica brutal. Paulo testava Mariana constantemente, exigindo coisas absurdas apenas para ver se ela reagiria. Ele a acordava de madrugada, com o interfone tocando insistentemente, alegando dores imaginárias ou sede que desaparecia quando ela chegava com o copo de água. Criticava cada movimento que ela fazia, desde a forma como dobrava as toalhas até o tom de voz que usava para ler as notícias do jornal. Cada interação era uma armadilha cuidadosamente construída para fazê-la explodir ou desistir. Mas Mariana havia cuidado de seu pai nos piores momentos da doença terminal, quando a dor o transformava em outra pessoa. Ela havia desenvolvido uma paciência forjada no fogo do sofrimento real e sabia reconhecer quando alguém estava atacando por medo e não por crueldade genuína. Via nos olhos de Paulo a mesma dor que viu nos olhos de seu pai, aquela agonia existencial que vai muito além do corpo físico. Então, ela absorvia cada insulto, cada provocação, respondendo com uma serenidade que o desarmava vez após vez. Uma noite, durante uma crise particularmente violenta de dor, Paulo acordou gritando e se debatendo nas cobertas. Mariana correu para o quarto e o encontrou pálido, tremendo, com os olhos arregalados de pânico. Não era apenas dor física, era terror puro estampado em seu rosto. Ela se aproximou devagar, falando com voz firme e calma, chamando-o pelo nome até que ele a reconhecesse. Quando os olhos dele finalmente focaram nela, havia uma vulnerabilidade nua que ele tentou esconder imediatamente, virando o rosto. Mariana não fez perguntas invasivas, nem ofereceu piedade barata. Apenas se sentou na cadeira ao lado da cama e ficou ali, uma presença silenciosa na escuridão. Paulo, ainda tremendo, murmurou que ela podia ir embora, que ele estava bem. Mas sua voz tremia demais para ser convincente. Mariana respondeu suavemente que ficaria ali até ter certeza de que ele estava dormindo de novo. Pela primeira vez, Paulo não brigou, não insistiu. Apenas se deitou novamente e fechou os olhos, ainda tremendo levemente. Aquela noite marcou uma mudança sutil, mas significativa na dinâmica entre eles. Paulo continuava difícil, exigente e às vezes cruel, mas havia momentos de trégua onde ele simplesmente permitia que Mariana fizesse seu trabalho sem sabotá-la. Ela notou que as crises de dor eram piores após pesadelos e que os pesadelos sempre aconteciam em datas específicas. Começou a manter um diário discreto, mapeando padrões que os médicos não haviam percebido porque nenhum deles ficava tempo suficiente para observar. Verônica Tavares, a irmã mais velha de Paulo, era uma presença constante e ameaçadora na casa. Ela administrava o império empresarial da família, enquanto Paulo estava doente e claramente não gostava de dividir o poder. Verônica tratava Mariana com desprezo mal disfarçado, questionando cada decisão médica e procurando motivos para demiti-la. Ela trazia médicos particulares caríssimos para segundas opiniões, todos concordando que Paulo precisava de doses maiores de sedativos para controlar os sintomas. Mariana discordava silenciosamente, intuindo que drogar Paulo até transformá-lo em um vegetal não era a solução. Um dia, enquanto organizava a biblioteca particular de Paulo, Mariana encontrou escondido atrás de uma edição antiga de Machado de Assis um frasco de analgésicos sem rótulo oficial. A data de validade era de 3 anos atrás,
e a quantidade de comprimidos faltando indicava uso frequente. Seu coração disparou ao perceber o que aquilo significava. Paulo estava se automedicando com drogas controladas fora da supervisão médica, provavelmente intensificando seus sintomas e criando um ciclo vicioso de dependência e dor. Mariana devolveu o frasco ao esconderijo sem confrontar Paulo imediatamente. Precisava pensar na melhor forma de abordar o assunto sem destruir a frágil confiança que haviam construído. Passou a observá-lo com mais atenção, notando sinais sutis de abstinência nos dias em que ele, aparentemente, não tomava as pílulas escondidas. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, formando uma imagem devastadora de um homem se punindo sistemática e conscientemente. Naquela noite, enquanto preparava a medicação oficial, Mariana mencionou casualmente que medicamentos antigos podem ser perigosos, especialmente quando misturados com tratamentos atuais. Paulo congelou por um segundo, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade acusadora. Ele sabia que ela sabia. O silêncio entre eles era carregado de significado, uma conversa inteira acontecendo sem palavras. Mariana não o pressionou, apenas deixou a informação no ar e continuou seu trabalho com naturalidade. 2 dias depois, quando Mariana verificou discretamente o esconderijo, o frasco havia desaparecido. Ela não o encontrou no lixo nem em nenhum outro lugar óbvio, o que significava que Paulo havia se livrado dele de forma definitiva. Um peso enorme saiu de seus ombros, mas ela sabia que a abstinência traria consequências difíceis. Preparou-se mentalmente para as crises que viriam, reorganizando sua rotina para estar mais disponível durante as próximas semanas críticas. A tempestade chegou 3 noites depois, com uma violência que assustou até Dolores. Paulo teve convulsões, suores frios, vômitos e um desespero tão profundo que ele implorava para que acabasse de uma vez. Mariana ficou ao seu lado durante todas aquelas horas terríveis, segurando sua mão, limpando seu rosto, falando baixinho para mantê-lo ancorado à realidade. Quando Verônica tentou intervir e culpar Mariana pela crise, Paulo reuniu forças para defender sua enfermeira pela primeira vez. Depois daquela noite infernal, algo fundamental mudou entre eles. Paulo começou a falar, verdadeiramente falar, sobre Bianca, sobre a culpa que o devorava, sobre como sentia que merecia sofrer para sempre. Mariana a ouvia sem julgamento, apenas validando sua dor, enquanto gentilmente questionava a lógica da autopunição. Ela perguntava se Bianca gostaria de vê-lo assim, se destruir-se honrava de alguma forma a memória dela. As perguntas eram simples, mas profundas, plantando sementes de dúvida na narrativa de culpa que Paulo havia construído. Aos poucos, com uma paciência infinita, Mariana foi trazendo luz para aquele quarto escuro. Ela abria as cortinas um pouco mais a cada dia, trazia flores frescas, colocava música suave. Paulo reclamava de cada mudança, mas não desfazia nenhuma delas. Seu corpo começou a responder ao cuidado genuíno e à diminuição dos medicamentos tóxicos. As dores não desapareceram completamente, mas ficaram mais controláveis quando ele parou de sabotar sua própria recuperação. 6 meses depois da chegada de Mariana, Paulo estava caminhando pelo jardim sem ajuda, participando de reuniões de negócios por videoconferência e até rindo de vez em quando. A transformação era tão notável que até Verônica teve que admitir, ainda que a contragosto, que Mariana havia conseguido o impossível. O que ninguém além deles dois sabia era que, em algum momento entre as crises noturnas e as conversas sussurradas, eles haviam se apaixonado. O amor cresceu nas sombras, discreto e inevitável, construído sobre a fundação mais sólida possível de respeito, confiança e sobrevivência compartilhada. Paulo olhava para Mariana e via não uma salvadora em um pedestal, mas uma mulher real de força extraordinária.
Mariana olhava para Paulo e via não um paciente ou um projeto, mas um homem que havia lutado contra seus demônios mais sombrios e escolhido viver. Eles não precisavam de declarações grandiosas, porque cada gesto pequeno já dizia tudo. A história de Paulo e Mariana nos ensina que a verdadeira cura muitas vezes começa quando alguém se importa o suficiente para ficar, mesmo quando fica difícil. O amor que nasce da adversidade carrega uma força que o amor fácil nunca conhecerá. Às vezes, salvar alguém significa apenas recusar-se a desistir deles quando todos os outros já desistiram. E às vezes, ao salvar outra pessoa, acabamos salvando a nós mesmos também. A dor pode nos transformar em monstros ou pode nos ensinar compaixão. A escolha é sempre nossa. Se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração. Compartilhe nos comentários de onde você está assistindo e conte se você acredita no poder transformador do amor verdadeiro.